A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título Naamã é curado da lepra. O texto áureo que se encontra em 2 Reis 5,14 nos diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Hoje falaremos do milagre na vida de Naamã, o que Deus operou na vida de Naamã. A verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Deus opera milagre no momento, na hora que Ele quer, como Ele quer. Deus é maravilhoso. O mesmo Deus que operou na vida de Naamã, limpando o corpo de Naamã daquela lepra, hoje, no presente, Ele continua operando. Somente basta nós exercitarmos nossa fé, nós crermos que Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus no presente e será o mesmo Deus eternamente. Deus é maravilhoso e continua operando milagre em nossas vidas. Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do Rio Jordão como uma simples demonstração de humildade e obediência. Nesse texto, nós vamos ver que Naamã, ele foi curado da lepra porque foi obediente, foi humilde. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Deus opera, basta que sejamos obedientes, tenhamos fé e sejamos também humildes. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes, como está registrado no livro de 1 Reis 11, 25, 21 ao 22, 22, 31. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era um homem leproso. E essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Ele era muito poderoso. Era um comandante respeitado pelas muitas vitórias em batalhas. Porém, tinha esse problema da lepra. Tinha o corpo leproso e o deixava vulnerável. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, 2 Reis 5:2. Essa passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Essa menina já sabia que Eliseu era um profeta de Deus, que Deus usava o teu servo Eliseu.
A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã. Deus tem os seus meios de operar milagres. Deus tem os seus meios de levar a sua palavra às pessoas que estão perdidas, que ainda não conhecem Ele como verdadeiro Deus. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade de falarmos de Deus para as pessoas. E Deus, quando usa a pessoa como um canal, Ele fala, Ele opera. Ele usa as pessoas como um canal para chegar em outras, assim como ele usou essa menina. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes, como está em 2 Reis 5:5. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. 2 Reis 5:7. O Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e nossa fé nele. Ele está pronto para operar, pronto para atender aos nossos pedidos. Basta que tenhamos fé. Naamã ficou decepcionado porque esperava que Eliseu o recebesse com honra e que lhe tocasse as mãos. Porém, Eliseu deixou ordem para que ele mergulhasse no Rio Jordão. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. O milagre de Naamã, comandante do exército sírio, foi duplo, pois ele foi curado de sua lepra. Segundo a Bíblia, sua pele se tornou limpa. E também ele teve os seus pecados perdoados, que ele creu no Deus. Este grande militar quis comprar sua cura, mas a sua oferta em dinheiro foi recusada. Eliseu recusou a oferta de Naamã. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo e acima de todos. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Que Deus opera em nossas vidas do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E não do jeito que nós queremos. Por exemplo, às vezes nós queremos que Deus faça uma coisa para nós, resolva uma tal situação, mas lá adiante, no amanhã, vai nos causar sérias consequências.
vai ser pior para nós. Como Deus, Ele conhece o amanhã, Ele quer sempre o melhor para nós, Ele opera e vai operar do jeito que Ele quer, o melhor para nós. Basta que tenhamos fé e acreditemos que Deus quer o melhor para nós e que o melhor para nós está por vir. Deus é lindo e maravilhoso. E mesmo que não haja um milagre visível, Ele está agindo. Mesmo que a gente não vê o milagre, Deus continua agindo em nosso favor. Mesmo que estejamos em luta, intercedendo, pedindo ao Senhor pela solução desse problema, mesmo que a gente não está vendo Deus operar, mas nós devemos crer que Deus está trabalhando e que na hora certa, na hora dele, Ele vai resolver tudo. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Lucas 4:27. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Naamã, se ele não tivesse abandonado o orgulho, não tivesse sido obediente assim que Eliseu, usado por Deus, falou para ele, deu a ordem para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele seria curado. Naamã, se ele não fosse obediente, se ele não tivesse obedecido, não tivesse sido humilde, ele não teria sido curado. Muitas vezes pode acontecer da gente não receber uma vitória porque nós não somos humildes. Às vezes não somos obedientes. Deus fala para a gente fazer de tal maneira, a gente quer fazer de outra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe dar presentes. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Ciro anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Deus não vende seus milagres. Deus nos dá bênçãos. Em troca da nossa obediência, da nossa fidelidade. A atitude de Eliseu recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não se vende a si mesmo ou que vende as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Segundo Reis 5:27.
Geassi deixou a ganância apoderar do seu coração. Mentiu para pegar aqueles presentes que Naamã tinha oferecido para Eliseu e Eliseu tinha rejeitado, porque bênçãos de Deus não se vende. Eliseu, como Elias, eram profetas honestos a si mesmos e honestos também a Deus. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. O pecado de Geassi foi um pecado complicado. O amor ao dinheiro, aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, mas ele os cobiçou. Seu coração estava guardado nas bagagens de Naamã e Geassi devia correr atrás dele para pegá-lo. Multidões, por cobiçarem as riquezas do mundo, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Geassi, ele foi atrás de Naamã para pegar os presentes que Naamã tinha oferecido para Eliseu. O coração de Geassi estava no dinheiro. Então ele foi atrás de Naamã para pegar esses presentes. E ele mentiu para conseguir aqueles bens materiais. Em troca, ele foi acometido por uma lepra. Devemos ter muito cuidado para não deixar o nosso coração, para que a ganância não venha até o nosso coração. Que nós sejamos honestos ao nosso Deus e honestos a nós mesmos. Seu senhor Eliseu desprezou os tesouros de Naamã, mas Geassi, o servo de Eliseu, ele cobiçou esses presentes e foi atrás. Ele censurou seu senhor por recusar presentes de Naamã. Condenou-o como tolo por não receber ouro quando podia tê-lo feito. Cobiçou e invejou a sua bondade e generosidade a esse estrangeiro, embora fosse para o bem da alma dele. Resumindo, ele se achou mais sábio do que o seu senhor Eliseu. Quando Naamã, como uma pessoa de maneiras polidas, desceu de sua carruagem para encontrá-lo, Geassi lhe disse, olha o que Geassi disse para Naamã, uma mentira deliberada, que o seu senhor o enviara até ele e assim o recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu senhor. Geassi mentiu, falou mentira a Naamã, que Eliseu o tinha enviado para pegar os presentes. Ele abusou do seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã, como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás, que não fazia uma coisa honrável, mas que logo devia desfazer novamente. A sua história dos 2 filhos dos profetas era tão tola quanto falsa. Se ele tivesse implorado uma oferta para os 2 jovens estudantes, com certeza menos do que um talento de prata seria o bastante. Havia o perigo de ele desviar Naamã
daquela santa religião a qual acabava de aderir e diminuir a sua opinião que tinha a respeito dela. Ele poderia então dizer como os inimigos de Paulo insinuaram a respeito dele, que embora o próprio Eliseu não tivesse sido um peso, ainda sendo astuto, ele o apanhou com fraude, enviando aquele que o cobrava. Porém, como todo pecado tem suas consequências, tudo que a pessoa planta, a pessoa colhe. Geazi teve o seu corpo leproso. Precisava disso? Não. E agora, cheio de bens materiais, porém com a lepra no corpo. Precisamos ter cuidado, não deixar a ganância, a cobiça apoderar do nosso coração. Temos que lutar para continuarmos sendo fiéis, honestos a nós mesmos e também a Deus. Que Deus não dorme, Deus está vendo tudo e vendo todos. Que nós tenhamos humildade, tenhamos honestidade, tenhamos fidelidade com o nosso Deus. Que essa lição sirva de exemplo para nossas vidas, que nós possamos tirar algo proveitoso da lição de hoje. Podemos tirar muitas lições, que é a obediência, a humildade, que Naamã, sendo um homem poderoso, um homem respeitado, ele se humilhou, ele obedeceu, ele creu no Deus. Em troca da sua obediência, Deus deu a cura da sua lepra e também perdoou os seus pecados. Ele voltou sendo um novo homem. Mas já assim, nessa história, nós podemos aprender o resultado da desobediência. Que sendo desobediente, sendo mentiroso, nós também colheremos as consequências. Naamã ficou curado. Foi humilde, foi obediente e teve fé. Geazi, sabendo que estava pecando, conhecendo o nosso Deus, ele deixou-se levar pela ganância. E acabou do jeito que a Bíblia nos diz, leproso. E saiu diante do profeta, branco como a neve. Como diz em 2 Reis 5:27. Que Deus possa continuar tendo misericórdia de nós. Que nós possamos fazer possível para continuarmos fiéis ao nosso Deus. Que Deus está pronto para nos ajudar. Deus está pronto a nos abençoar, nos ajudar. A batalha é dura. A peleja é dura, mas Deus está conosco. Que nós possamos continuar firmes na fé do nosso Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, possa continuar conosco, nos enchendo da tua graça, do teu Espírito.
que nós possamos ser obedientes, que Deus, Ele gosta de pessoas obedientes. O Pai gosta do filho obediente. E eu sendo obediente, nós temos algo a ganhar. Bênçãos de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E essa paz que somente Deus pode nos dar. Que o mundo caia lá fora. Que o mundo se desdobre em violência. Abra o jornal e só vê uns matando os outros. Violência tal. Atos que o ser humano está cometendo que a gente nem acredita. Mas Deus continua o mesmo. Vamos permanecer firmes, porque lá fora só tem imundície. Vamos continuar firme na presença do Senhor, que aqui dentro nós teremos bênçãos. Nós temos Deus conosco, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, Deus nos ajudando. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Se você ainda não conhece esse Deus, pare e pense como será glorioso o encontro de você com Deus, o encontro de você com Jesus, aquele encontro maravilhoso e a decisão de continuar sendo fiéis a Deus, a condição de ser filho de Deus, filho obediente, e paz haverá nos nossos corações. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Fique com Jesus.